Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinto, sou professor de História. Estou aqui corrigindo o vestibular da URGS de 2019 e a questão 02, ok? Essa questão 02, ela tem como tema central Roma, né? A civilização romana, Roma Antiga. Então vamos lá, primeiro se tu não tem a questão vai estar aí nos comentários do vídeo, na descrição do vídeo. Se tu tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser mandar alguma coisa, mande para mim aí que também eu te ajudo. Bueno, aí essa questão fala o seguinte, ela traz os itens, os famigerados itens da URGS. Item 1, com o fim do Império Monárquico. Então estamos falando sobre a monarquia romana. A hierarquia social. Então estamos falando sobre a sociedade romana, né? E se nós estamos falando sobre o fim da monarquia, significa que nós vamos começar a falar sobre o período da República Romana, né? Vale te lembrar que o período da história romana, da Roma Antiga, é dividido em três partes. A monarquia, que vai mais ou menos lá do ano 800 até 509, quando Tarquínio Soberbo é derrubado pelos patrícios. E aí começa, né, a hegemonia do Senado, das magistraturas e da República Romana, que vai até 27 a.C., quando Otávio, né, passa a se nomear o Imperator, né, o Imperador, o Augustus, né, o Divino. E aí o Império começa, vai até 476 d.C. A parte ocidental termina nessa data. Então aqui, monarquia e república e sociedade, esse período de transição. Vamos lembrar uma coisa aqui, antes da gente analisar o resto do texto. Como é que foi formada a sociedade romana? A sociedade romana foi formada a partir de uma dicotomia que vai estar presente por praticamente toda a história de Roma, especialmente nesse período aqui. Qual é a dicotomia? Patrícios versus plebeus. Bom, aí eu tenho que pensar o seguinte, que quando a gente tem os patrícios e temos os plebeus, se tu lembrar quem são os patrícios, já te ajuda a identificar esse item 1. Por quê? Quem é que são os patrícios? Talvez tu vai me responder assim, são os ricos. Não é bem os ricos, são a elite romana. Por que eu quero que tu saiba essa diferença? Porque se tu souber essa mínima diferença, tu vai entender que patrício não é o cara que acumula dinheiro, mas sim é o proprietário de terras, enquanto que o plebeu vai ser só o trabalhador. Então a terra aqui é a grande riqueza de Roma, e isso vai estar presente nesse período. Então vamos só ver para te entender e fazer essa bem certinho. Com o fim do período monárquico, a hierarquia social na República deixou de estar fundada deixou de estar fundada na descendência familiar e na propriedade de terras. E aí que essa questão então vai estar errada, valorizando as ocupações ligadas ao comércio urbano e à prática da magistratura. Isso nós vamos ver ocorrer no final da República, nós vamos ver ocorrer no início do Império, mas não significa que deixa de ser importante o fato de ser proprietário de terra para você estar na elite romana. Então por isso que essa 1 vai estar errada. Aí vem o item 2. O que vai nos falar o item 2? No contexto dos séculos 3 e 2 a.C., que é o auge da expansão romana, porque aqui vão se configurar os latifúndios e a escravidão, pilares da sociedade romana. A manumissão de estrangeiros. Bueno, o que é uma manumissão? Manumissão é um termo jurídico. Quer dizer, termo jurídico. Vai te acostumando. Questões da URGS, questões de história da URGS, o bicho pega. Então, manumissão é a ideia da alforria, tá? Alforria de escravos, é o fato deles conquistarem a liberdade ou comprarem a sua liberdade. Então, se tu não sabe o termo aqui, é um termo difícil, tá? Bem difícil mesmo, pouca gente sabe. Vai ter dificuldade de responder essa aí certo. Então, é uma alforria legal de estrangeiros, escravizados a partir de conquistas bélicas, é o período das conquistas bélicas,
possibilitava a tais indivíduos liberdade social e cidadania política. E essa alternativa ela está verdadeira, diferente da primeira que vai estar errada. E aí vem a terceira, né? Esse item 3 que diz o seguinte: entre as principais causas do fim da República, veja bem, estão a invasão de tribos normandas. Aqui teve um monte de gente que se empolgou um pouco e pensou que estava se falando sobre o fim de Roma, mas não. Depois da República a gente vai ter mais 500 anos ainda do Império. Então aí sim, no fim do Império, a gente tem a invasão dos povos do norte, que são chamados povos germânicos. Os romanos vão chamar de povos bárbaros. Então até aí estaria tudo certo se fosse falando sobre o Império, mas não é. Então só por isso tu já poderia eliminar, porque nós não temos essa relação entre a República e essas invasões vindas do norte. Mas aí tem uma continuação. A difusão do cristianismo é outro ponto aqui. O cristianismo ele está associado apenas com o Império Romano. Por quê? Porque a República ela vai terminar 27, como eu te disse antes de Cristo. Então, se a gente ainda não teve Jesus de Nazaré nascendo nesse mundo, é impossível alguém dizer que era cristão no período do fim da República Romana, porque não tinha a mínima lógica criar o cristianismo antes de Cristo. Então, sem chance. E depois ainda vai falar para ti sobre uma crise econômica provocada pela chamada conspiração de Catilina. Essa conspiração até tu poderia considerar, porque ela é uma disputa política entre um senador, o Catilino, e um cônsul romano, que é o Cícero. Então aí sim, uma disputa política que leva a uma instabilidade. Esse é o período que tu vai lembrar do surgimento dos triunviros, os triunviratos, Júlio César, Pompeu, Crasso, depois tu vai ver Marco Antônio, Lépido e Otávio. Aí tudo bem, é a crise da República, isso até poderia passar, mas as outras, a questão das invasões e do cristianismo, elas não estão associadas com essa ideia da República, elas estariam associadas com a ideia do Império Romano. Aí tudo bem. Então essa aqui, assim como as outras, ela, assim como a primeira, ela estaria errada. E aí, qual é o gabarito? O gabarito é apenas o item 2. Então, para mim aqui, depois de dar uma conferida aí, para mim está aparecendo aqui como letra B, ok? Espero que tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Manda aí que eu te ajudo. Manda nos comentários aí também algum tipo de sugestão, certo? Obrigado aí pela audiência.